Fala, maninho, beleza? Silvio. E cara, não acabou ainda o módulo de back-end, de Node. A gente ainda precisa fazer algumas coisas, nós precisamos evoluir um pouquinho mais para criar realmente a estrutura necessária para o nosso projeto web, né? A gente viu que já temos, né, um CRUD pronto, bem interessante já, eu ensinei os conceitos básicos para vocês. Só que, porém, se a gente for lá no Figma, no nosso design que a gente fez, o Netflix Web e para o aplicativo também, ainda não temos os endpoints necessários, a regra de negócio necessária para poder prover os JSONs corretos para as nossas páginas, né? Deixa eu carregar aqui. Olha só, então a gente precisa de uma rota que nos forneça ou que nos permita fazer login, né? Enviando um e-mail e uma senha, por exemplo. Depois a gente tem que ter uma rota que forneça todos os dados para essa página aqui, de cada filme, né? E série. Então a gente precisa ter a capa, a gente precisa ter a thumb, que é essa imagenzinha que aparece aqui, que é menor que a capa. A gente precisa ter o título, a gente precisa ter a logo, a gente precisa ter, quando for série, as temporadas, os episódios. Para cada episódio, o nome do episódio, a capa e um texto para o episódio. A gente precisa da descrição da série ou do filme. A gente precisa de informações do elenco, né? Gêneros, cenas e momentos. Então a gente precisa que o nosso web service nos forneça todos esses dados nos endpoints que a gente precisar, beleza? Que a gente vai começar a fazer isso agora mesmo, tá? Com base agora no nosso layout. Então, vamos começar a organizar o nosso projeto de uma maneira melhor, mais organizada, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova pasta chamada Netflix, tá? Essa pasta Netflix WS, que é o nosso web service, tá? Em Node, eu vou renomear ela só para AWS e vou colocar aqui dentro. Pessoal, AWS é Web Service, tá? Diminutivo de Web Service ou API, enfim, você chama do jeito que quiser. Eu geralmente dou o nome de WS, que tem a ver com Web Service, tá? E aí eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code e vou abrir essa pasta. File, Open, Mesa, Netflix. Vou abrir a pasta Netflix que tem a pasta AWS, tá? Depois a gente vai ter outras pastas aqui, web, app. Então, num projeto onde a gente vai ter back-end, web e aplicativo, a gente coloca sempre numa mesma pasta e separa por subpastas, né? O front-end, o back-end e o aplicativo, tá? Nesse caso aqui a gente está dentro da pasta AWS, que é o nosso back-end, tá? Ele está rodando, tem dois modelos aqui normal, só que a gente precisa arrumar esses módulos, né? A gente precisa começar a estruturar o nosso projeto. E por onde que a gente começa? Qual é a forma mais correta de começar um projeto, né, focado aqui no nosso front-end, mas pro back-end? A gente tem que criar um organograma, um modelo organizacional, que se chama UML, tá? Nos bancos de dados antigos, para os bancos de dados antigos, mas também serve para os bancos de dados não relacionais, que é o nosso caso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Google Chrome e vou acessar uma ferramenta muito interessante que é o draw.io, tá? Ele vai redirecionar para vocês para esse app.diagrams.net. Você simplesmente seleciona aqui onde você quer salvar o seu diagrama. No caso eu vou salvar meu diagrama no device mesmo e eu vou criar um novo diagrama. Create new diagram. Tá? E aqui eu dou o nome do diagrama, vou colocar Netflix e vou criar um diagrama em branco, tá? E eu posso escolher aqui em qual formato eu quero salvar. Eu vou salvar o XML file para depois poder exportar, importar de novo do draw.io, beleza? Então, criei aqui o diagrama, ele vai me dar um diagrama em branco, beleza? E aí, seguinte, tá? Seguinte, eu até poderia ensinar vocês a mexer aqui no Moon Modeler, tá? Existem ferramentas que a gente desenha o nosso diagrama é, nela, né? E exporta. Por exemplo, aqui, se eu desenhar um diagrama, ó, eu vou vir em um ml aqui, ó, no draw.io, vou abrir, vou puxar uma tabela aqui, uma classe, ó. Por exemplo, se eu colocar nosso model filme aqui. Então, eu tenho que dizer para esse diagrama que quais objetos, quais propriedades ele vai ter, né? Então, o filme vai ter o nome, aí dois pontos o tipo. O tipo é string. Vai ter blá blá blá, blá blá blá, beleza, ok, bonitinho. Só que aqui só serve para guiar a gente, né?
ele não exporta o código pra gente. Existem ferramentas que fazem isso. Por exemplo, o Moon Modeler, ele faz isso, tá? Então, por exemplo, se eu for aqui e criar um novo projeto, eu posso escolher Mongoose e eu vou dar o nome do projeto aqui, Netflix. Vou create new project e aqui, ó, eu posso inserir um novo esquema, ó, tá vendo? Cliquei, inseri um novo esquema, aqui do lado eu tenho as propriedades. Aí eu vou dar o nome desse esquema de filme, tá? Ele já vem com um parâmetro aqui, ó, properties, ele já vem com ID do tipo object ID, é um ID e não pode ser nulo, ou seja, required, tá? Aí eu posso inserir novas propriedades. Por exemplo, nome, é uma string, não pode ser nulo, eu quero que seja requerido, adiciono. Por exemplo, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Elenco, né? Que é um array. Então, por exemplo, posso inserir uma nova propriedade aqui. Elenco é um array, beleza? E não pode ser nulo também. E é um array, tá? Adicionei. E olha só, quando eu venho aqui em clico, né? E venho em script, olha que massa isso aqui. Ele já me dá certinho como que eu vou exportar isso aqui para o nosso esquema, tá? Só que como a ideia é a gente aprender do zero, eu não vou usar isso aqui agora. Opa, vou fechar. E a gente vai fazer por aqui, tá? Então, olhando aqui o nosso filme, eu vou adiantar um pouco para não ficar muito repetitivo essa aula, tá? Mas, por exemplo, foi o que eu disse. A gente tem aqui a capa aqui, né? Porque ele pode aparecer aqui em cima. A gente tem a logo e a gente tem a thumb, que é essa imagenzinha aqui que é diferente da capa aqui de trás, né? Nós já vamos colocar esses atributos aqui lá no nosso modelo. Então, obviamente, ele vai ter primeiro o título, né? Sempre título. Depois ele vai ter a capa, que também é string. Depois ele vai ter a logo, que também é string. A gente vai armazenar o caminho deles, né? Depois ele vai ter... Ó, se eu clicar aqui na setinha, ó, selecionei. Cliquei aqui do lado, ó, ele vai duplicar embaixo para mim, tá? Capa, logo e thumb, tá? Que também é uma string. A thumb é isto aqui que vai aparecer, essa capinha pequena, tá? Com menor qualidade e tudo mais. É isso que vai aparecer ali, tá? Então, fora isso, o que a gente tem da série? A gente tem uma descrição, elenco, gênero, cenas e momentos. Então, vamos lá. A descrição é string, descrição é string, elenco, ele vai ser um array, e aí eu posso colocar de duas formas, eu posso colocar só array assim, ou poderia colocar um array de string, né? Assim, mas eu vou deixar só array mesmo por enquanto, a gente não está falando de validações nem nada. Elenco, gêneros, vai ser um array também, pode ter mais de um gênero, né? E cenas, momentos, ok? Beleza, então ficou título, capa, logo, thumb, descrição, elencos, gênero, cena, momentos. O que está faltando? Está faltando uma coisa muito óbvia aqui, né? A gente tem aqui espalhado séries e filmes. Então é um tipo, né? Para a gente saber se a gente exibe esse bloco aqui ou não na nossa aplicação, tá? Então aqui eu vou colocar, abaixo do título, eu vou colocar um tipo. Ele vai ser um string também, tá? Então a gente já tem aqui o nosso filme. Se eu clicar, nosso model de filmes, né? Tudo que a gente faz aqui é model. Se fosse nas tabelas antigas, ou melhor, nos bancos antigos, tipo SQL, enfim, bancos relacionais, seriam as tabelas. Aqui são os nossos models, tá? Aí eu posso mudar o estilo aqui, ó, mudar a corzinha, enfim. Aí você pode fazer aí da forma que você achar melhor, tá? Filme, beleza. Agora o seguinte, aqui a gente não pode esquecer também que a gente tem uma tela de login. A gente precisa de um usuário, a gente precisa de um módulo de usuário para poder consultar no banco de dados, guardar, alterar, enfim, e consultar na parte de login também, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar esse módulo de usuário. Então eu venho aqui, ó, vai estar tudo assim para você, tá? Ou general aberto. Eu vou vir aqui, ó, em UML e venho e pego esse class 2 aqui, tá? Tenho class 2. Simplesmente arrasto para cá e vou usuário, tá? Sempre no singular, tá, gente? Porque a gente entende, isso é uma convenção, que a gente vai guardar um registro por vez,
tá? Então sempre no singular, não é filmes, é filme, não é usuários, é usuário, tá? Isso na parte de modelagem de dados, beleza? Vou botar aqui um roxinho, e aí o usuário ele vai ter o quê? Bem simples, nome vai ser string, e-mail vai ser string, e senha, que vai ser string também. Ok? Esse é o modo de usuário. Prontinho, ele não vai ter nenhuma relação com o filme, mas ele vai estar mapeado no nosso banco de dados. Agora o que acontece? Se for do tipo série, né, e a gente viu aqui no layout, a gente vai exibir as temporadas, né? E cada temporada tem episódios, né? Então o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai relacionar isso? Vou lá e vou criar a temporada, porque a gente sempre tem que pensar naquele negócio, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então você sempre tem que começar pelas entidades, pelos documentos que abrangem outras coisas, tá? Sempre pelo pai e não pelo filho. Então, eu comecei pelo filme, porque o filme tem temporadas e a temporada tem episódio, tá? Sempre nessa lógica. Isso aí é mais uma questão de lógica de programação mesmo. Com o tempo você vai pegar, tá? Então, eu vou criar aqui um model temporada, tá? Que esse model de temporada vai ter? Então, ele vai ter aqui um filme ID. O que é esse filme ID? Ele é uma chave estrangeira referente a qual filme essa temporada pertence, tá? Então, ele é do tipo Object ID, tá? E significa o quê? Que eu vou salvar o ID do filme dentro do registro de cada temporada, tá? E aí, para relacionar isso, ó, eu posso pegar simplesmente aqui o filme, eu vou criar mais um item aqui. Opa, cliquei aqui. Deixa eu só fazer aqui, ó. Afastar um pouquinho. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu ver. Pronto, aí. Vou criar aqui em cima um ID, tá? Por filme. Na verdade é um underline ID. Isso aqui é automático, né? Mas só para referenciar. Object ID. Ele vai criar automático no Mongoose. A gente não precisa colocar no model, mas só para ilustrar. E aí eu vou vir aqui nesse pontinho verde, ó. E vou puxar um relacionamento para minha temporada filme ID. Então o ID do filme vai ficar nesse campo aqui, tá? O que mais que eu vou ter na minha temporada? Eu vou ter um título, tá? Esse título vai ser uma string convencional. E esse aqui eu vou excluir. Selecionei, cliquei com del e prontinho. Olha aí, já tenho um relacionamento de filme e temporada. Agora, a temporada, ela tem episódios, como a gente viu aqui no nosso layout, né? Cada vez que eu mudar aqui a temporada, eu quero que busque os episódios dessa temporada, né? Então é tranquilo. Olha só. Vou vir aqui no meu browser. Opa. Vou pegar aqui a minha class 2, né? E vou colocar episódio, tá? Então a temporada tem episódios, tá? E aí eu vou colocar aqui temporada ID, que eu vou guardar, né? De qual temporada esse episódio pertence. É um Object ID. Beleza? Opa. Prontinho. Vou só aumentar um pouquinho aqui isso aqui. Só para ficar legal. Pronto. O que mais eu vou ter? Eu vou ter um título, que vai ser uma string. Cada episódio tem um título. Vai ter que mais? Uma descrição, que vai ser uma string. Beleza? E aí eu vou botar mais campos aqui. O número do episódio, né? 1, 2, 3. Número vai ser um number. E vou ter, por último, mais ou menos importante, a capa do episódio. Capa, que vai ser um string. Beleza? Agora eu preciso relacionar a temporada com o episódio. Então eu vou criar um novo campo aqui e vou chamar de underline ID, que é o campo padrão. Tá? Opa! Filme. Não, é isso aí mesmo, Underline ID, que é o ID da temporada agora, ele é o Object ID também, tá? É o campo padrão de qualquer model. E vou relacionar ele com temporada ID aqui em episódio, tá? Episódio também vai ter underline ID, o usuário também vai ter underline ID, só que no caso, como eles não têm relacionamento, a gente não vai inserir o ID do episódio em algum lugar, eu não vou colocar aqui, tá? E aí eu vou botar para amarelo isso. E aí a gente tem então o nosso esquema de base de dados já bem mapeado, bem estruturado, e a gente já sabe como criar os nossos models, aí a gente ganha tempo com isso, beleza?
Agora, rapidão, vamos criar esses models só para a gente aproveitar essa parte. Essa aula vai ficar um pouquinho longa. Então, vou vir aqui no meu Visual Studio Code e eu vou criar 3 models já que eu sei que eu vou ter, né? Que é temporada, usuário e episódio. Temporada, usuário e episódio. Então, vou vir aqui, New File, temporada.js, model, usuário.js, e vou criar um último aqui, episódio.js, tá? Vamos começar pelo filme. Então, o filme, ele vai ter vários aqui. Eu já tenho ele pronto aqui, eu só vou copiar, tá? Ou fazer de novo. Você aí, obviamente, vai voltar aqui e ver várias vezes e fazer do seu jeito. Mas para adiantar essa aula, eu já vou fazendo aqui direitinho, rapidinho, tá? Então, eu tenho um título, que ele vai ser uma string. Eu tenho um tipo, que vai ser uma string. Opa! Eu tenho um capa, que vai ser string. Eu tenho um logo, que vai ser string. Eu tenho thumb, que vai ser string. Eu tenho, descrição, que vai ser string. Eu tenho gêneros, que vai ser array. Eu tenho elenco, que vai ser array. E tenho cenas, momentos, que vai ser array. Ok? Então, o filme já está pronto, certinho. Agora a gente vai para usuário. Então, o que a gente tem em usuário? Mesma coisa que filme, então eu vou copiar tudo isso aqui. A estrutura padrão, né, de um model qualquer. Vou vir aqui em usuário, vou colar, vou apagar o conteúdo e vou mudar aqui para usuário. Usuário. Vou pegar aqui, aqui na exportação da variável e o nome do model, tá? Então, o que o usuário tem? Tem nome, que é uma string. Tem e-mail, que é uma string. E tem senha, que é string também. Prontinho. Módulo de usuário feito. Eu vou vir agora aqui, então, em temporada. Vou colar o módulo de temporada e vou alterar. Temporada. Vou apagar aqui. O que temporada tem? Filme ID, tá? Como que a gente vai armazenar o filme ID? Que ela tem uma referência aqui, né? Temporada tem o ID do filme que ela pertence. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho um type. E esse type é o quê? Mongoose.types.objectID, tá? Sempre que a gente for fazer chave estrangeira de uma outra collection, de um outro model, a gente tem que usar o type objectID, tá? Que é um tipo específico do Mongoose. E aí a gente tem que dizer a qual model a gente quer que esse ID pertença, né? Que depois a gente pode recuperar o filme, enfim, pode fazer várias coisas. Então, qual é a referência? Aí só coloca o nome do model. Qual é o nome do model? A gente deu o nome dele de filme. Então, simplesmente eu estou dizendo que aqui é um ID, né? Que vem do model de filmes. É algum ID do model de filmes, tá? Tem o filme ID e tem o título, tá? Que vai ser uma string convencional, ok? Beleza, temporada, ok. Agora a gente vai para episódio. Em episódio a gente faz a mesma coisa. Troca de temporada para episódio. Episódio e episódio. E aqui em vez de filme ID é temporada ID, né? Ainda vai ser um ID, só que agora vai ser do model temporada. A gente vai referenciar o model temporada. Então vai ter um título, descrição, né? String, número, number, e vai ter um capa, que é um string também, tá? Pessoal, nunca coloquem acentuação, ponto, esse tipo de coisa no nome de variável, tá? Porque como a linguagem de programação originalmente, né, foi criada nos Estados Unidos, então não existe isso, tá? O código não interpreta, até o momento que eu estou falando nesse vídeo, caracteres especiais e acentuação, tá? Então agora a gente já tem todos os nossos módulos prontinhos para trabalho e na próxima aula a gente vai começar a organizar o projeto, as rotas e tudo mais, fazer população no banco de dados para caminhar aí para o final do projetinho, beleza? Valeu, te vejo na próxima aula. É nóis!